texto, Salmo 116, do primeiro versículo até o 12, que diz assim, Salmo 116, eu vou ler até o versículo 12. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Em outras versões, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. E o que eu tiro como palavra-chave desse salmo é o versículo 10, quando ele fala, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu criei. Ainda que eu tenha visto um panorama totalmente desfavorável, mas eu criei, apesar de, naquele momento, eu ter liberado uma palavra, que era uma palavra de incredulidade, mas, ao mesmo tempo, eu retornei, e o salmista fala, eu criei. Que a gente possa crer diante das adversidades, embora tudo pareça que está caminhando para o erro. Eu creio que o meu Senhor fará. É sobre isso nessa noite. Vamos cantar e adorar? Nós estamos comemorando o mês da família, e por isso nós estamos cantando louvores, e esses louvores estão sendo repetidos aqui no culto de oração. E o meu desejo é que na última quarta-feira a gente já saiba cantar de cor. Vamos cantar o primeiro hino do cantor cristão. Esse é mais conhecido. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor,
responde com agrado, vence pelo amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Amém. Amém. Ficou bonito, hein? Agora nós vamos cantar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Vamos repetir? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
fala que a família é um presente, e é um presente, né? Tenho certeza que as nossas famílias, os maiores problemas que possam acontecer, ninguém trocaria a sua família por outra. Ninguém. Então, a família, ela é verdadeiramente um presente de Deus. Um presente precioso, eu ganhei. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Meu irmão, se a sua casa ainda não é toda entregue, se nem todos ainda fazem parte, profetiza sobre a sua família. Profetiza, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ora por nós. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos tendo esse tempo maravilhoso junto contigo, Pai. Essa oportunidade que o Senhor nos deu de chegarmos até aqui para adorarmos e bendizermos o teu santo nome, agradecermos pela nossa família, Deus. Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada lar representado nessa noite. Que o Senhor possa estar com aqueles, ó Deus, que tem um amigo, um parente, ó Deus, que neste momento está acamado. Que o Senhor possa estar visitando essa pessoa neste momento, Senhor. Que o Senhor possa estar aliviando as aflições, Senhor, dos corações daqueles, ó Deus, que te buscam em aflição.
Pai, que o Senhor possa estar continuando a abençoar a vida daquele, ó Deus, que se alegra por algo que aconteceu nesse dia ou durante a semana. Deus, é tão bom estarmos na Tua presença, Senhor. É tão bom sabermos que podemos contar contigo. Mais uma vez, Senhor, entregamos as nossas famílias nas Tuas mãos. Crendo, ó Deus, que um dia toda a Tua igreja falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu peço, ó Deus, que o Senhor venha ouvir-nos, ó Deus, atentar, ó Deus, seus ouvidos para nossas orações. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar. Eu tenho a honra de receber aqui mais um pastor para nos trazer a palavra nessa noite. Eu gostaria que o diácono Madureira apresentasse o pastor Daniel, que vem trazer a mensagem dessa noite. Eu creio que o Senhor muito tem a nos falar, como tem sido, como Deus tem usado os servos dele aqui, e não vai ser diferente. Paz, meus irmãos. Falar do pastor Daniel, para mim, é muita tranquilidade. O pastor Daniel é um amigo querido, vizinho, meu irmão na fé. Ele ora por mim, eu oro por ele. Nós caminhávamos na praia da Barra juntos. Agora não caminhamos mais, né, pastor? Mas eu estou contente porque o convidei para vir essa noite aqui na nossa igreja para nos abençoar. E para desfrutar também, pastor, desse pedacinho do céu aqui que é Barão da Taquara. Então, seja bem-vindo e que Deus use o irmão como instrumento dele para nos abençoar. Vou orar por você, claro. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Deus, porque teu servo aceitou o convite, ó Deus, de vir até a tua casa para trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Use, ó Deus, como instrumento do Senhor para abençoar o teu povo. Seja com ele, ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, fale através do teu servo. É a oração que fazemos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode tirar aqui, né? Vamos ficar de pé, com a permissão dos irmãos aqui. Vamos ler o texto que me foi dado. Depois eu vou me apresentar direito, mas vamos ler o texto. É Gálatas 5, não é isso? Versículo 22, versículo 23, não é isso? Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas um dos outros. Mais uma vez eu gostaria de orar, tá bom? Peço que você curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, juntamente com os teus filhos, com as tuas filhas. Nós estamos aqui nesta noite para adorar o teu nome, Senhor. E uma coisa nós temos certeza absoluta, que a tua presença está nesse lugar, para nos ajudar e para nos fazer entender, Senhor, e compreender a tua palavra e a tua vontade. Abençoe-nos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, irmãos. Amém? Irmãos, o Madureira
Diácono Madureira falou aqui, ele é muito generoso. Eu costumo falar que ele é muito generoso, né? Meu nome é Daniel, né, Daniel Laprovita. Eu sou pastor e coopero na primeira igreja presbiteriana ali, na igreja presbiteriana de Jacarepaguá, juntamente com a minha família, que ali está, né? Meus filhos estão lá, minha esposa está lá, então eu estou lá também com eles, né? E tem sido muito bom estar ao lado de Jesus. Eu acho muito interessante a igreja, ela está preocupada com as famílias. Eu acho muito interessante, por exemplo, o mês de maio, né, é um mês que comemora-se o Dia das Mães, é o mês também do aniversário da minha esposa, né? Aliás, eu não disse, eu sou casado há 30 anos e tenho 2 filhos, tá? Um chamado Vitor e o outro Isaac. Isaac é o mais novo, é uma bênção, o Vitor também é uma bênção, só para vocês imaginarem, né? E é isso aí, a família tem que estar nos pés do Senhor mesmo. Uma igreja que tem famílias saudáveis é uma igreja saudável. Mas a gente sabe que não é fácil, que é uma luta, é uma guerra. Mas também sabemos que o Deus que permitiu que você constituísse uma família é o Deus que faz com que você, na fé, sustente também essa família. E é por isso que você está aqui nessa noite. Você está aqui buscando ao Senhor, colocando a sua família aos pés do Senhor. Amém? E o tema que me deram para falar, né, é desenvolvendo o fruto do Espírito no relacionamento familiar. É esse mesmo o tema? É isso? E aí, irmãos, quando o Madureira me deu esse tema, eu falei, porque geralmente, quando chamam a gente para falar, deixam a gente livre, né? Eu falei, aí ele me passou lá no Zap, aí eu comecei a, falei, Jesus, tem misericórdia, o que a gente vai falar? Sabe? E aí Deus começou a trabalhar no meu coração. Por quê? Porque esse fruto do Espírito, ele é um fruto que ele vai se desenvolvendo. Se você veio aqui essa noite, saiba de uma coisa, você está dando e tornando real esse tema aqui. Porque Deus está falando ao teu coração, e através do teu coração, Deus vai manifestar o fruto do Espírito, e você vai conseguir desenvolver esse fruto na tua família, em nome de Jesus. Amém? Mas é interessante a gente entender Paulo escrevendo isso aos Gálatas. Porque as igrejas ali de Gálatas, Paulo havia implantado as igrejas ali em Gálatas com Barnabé, trazendo a verdade do Evangelho, tanto aos judeus, quanto também aos gentios que ali estavam. Só que existia um grupo ali, de judaizantes, que tentaram deturpar aquilo que Paulo havia pregado, é que em Cristo nós somos livres. Em Cristo, Ele nos libertou do pecado, do fardo, do jugo, da prisão. E os judeus começaram a colocar na mente dos gentios que eles tinham que também obedecer à lei, que eles tinham que fazer a circuncisão, que eles tinham que obedecer aquilo que a lei havia determinado. E Paulo não, Paulo fala, no versículo 1 do capítulo 5, você vai ver Paulo falando assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Fiquem firmes e não volte ao jugo da servidão. Quantos foram livres pelo Senhor aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus porque você está livre? Amém. Né? A gente está livre do Senhor. E aí, meus irmãos, eu vejo que esse tema, ele traz para a gente um grande desafio, que é fazer com que o fruto do Espírito se manifeste na nossa família, na nossa casa. Eu não sei como é a sua casa, mas a minha casa é uma bênção. Mas mesmo sendo bênção, a gente também tem problemas. Não sei você, mas eu tenho problemas.
Eu não sei a sua vida, mas eu tenho problemas. E muitas das vezes nós somos instados a quê? A fazer com que esses frutos se manifestem na nossa vida. E se manifestem na nossa casa, no trato com os filhos, no trato com a esposa, ao nosso redor. Mas a gente precisa entender uma coisa, irmão. Depender de Deus. Você precisa, e eu preciso, aprender uma coisa. Depender de Deus. Porque sem Deus, sem o Espírito Santo, não há a manifestação do fruto do Espírito. Amém? Não há a manifestação do fruto do Espírito. Deixa eu beber uma água aqui. Sem Deus não há como o Espírito se manifestar, como o fruto do Espírito se manifestar. E nós precisamos entender que quem faz em nós é Deus, não somos nós. Davi, no Salmo 127, versículo 1 e versículo 2, ele expressa uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Queridos, nós estamos aqui em oração, nós cremos no poder da oração, nós cremos que Deus faz ou não faz? Deus faz, mas Ele faz para a glória dEle. Quem faz é Ele. Nós estamos aqui nos esforçando, trabalhando, mas dependemos dEle. O que o salmista quer dizer, né, é que a gente precisa depender e entender que quem faz é o Senhor. E diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nada, irmãos, nada do que eu possa fazer vai superar aquilo que Deus pode determinar na minha vida. Amém? Então, mas para que eu confie, para que eu dependa de Deus, é todo um processo isso. É toda uma caminhada isso. Né? E o fato de você estar aqui significa que Deus fez isso na tua vida. Eu preciso, para entender isso, eu preciso experimentar o Espírito Santo. E esse experimento, ele se dá através do novo nascimento. A partir do momento em que nós conhecemos o Senhor, a partir do momento em que a palavra de Deus ela foi revelada a nós, o Espírito Santo ele entrou no nosso coração, mudou a natureza da nossa vida e derramou sobre a nossa vida o Espírito Santo. Amém? Então, o novo nascimento, o nascer da água e do Espírito, faz com que a nossa mente abra e a gente passe a não considerar mais as nossas forças como aquilo ou como aquela situação, como um instrumento que vai conduzir a nossa família em paz. Pelo contrário, a gente entende e compreende que a cada momento a gente depende de Deus. O que eu quero dizer é que não dá para desenvolver o fruto do Espírito sem a gente reconhecer que quem faz é o Senhor. E sim a gente entender que esse processo se dá a partir do novo nascimento. A partir do momento em que a gente acredita, que a gente coopera com o Senhor, que o Senhor regenera a nossa vida. Lembra que o Senhor falou para Nicodemos? Olha só, você precisa nascer de novo para você ver o reino de Deus. Para você compreender o reino de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito. Então o caminho, irmãos, para gerarmos esse fruto, é nascer da água e do Espírito. É reconhecer que nós precisamos de Deus. É reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo. É reconhecer que, mesmo diante das nossas fraquezas, há um Espírito Santo que intercede por nós, mesmo quando nós não conseguirmos orar. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas há momentos em que, quando a gente pode, a gente dobra os joelhos. Mas há momentos de muitas dificuldades em que a gente não consegue nem falar. Nem falar. Simplesmente ficamos em silêncio. Mas o Espírito Santo, ele começa a gerar força no nosso coração.
É como diz lá em Hebreus capítulo 11, que muitos da fraqueza tiraram forças e colocaram para correr exército dos inimigos. É isso que Deus faz na minha vida, é isso que Deus faz na tua vida, é isso que Deus quer fazer na minha casa, é isso que Deus quer fazer na tua casa, é te encher do Espírito Santo, é te encher da palavra dele, e mesmo que em alguns momentos pareça que você não tenha esperança e não tenha fé, o Senhor vai fazer brotar no teu coração. Amém? Para quê? Para que a gente consiga desenvolver, primeiro, na nossa vida, esse fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele só vai ser gerado na minha família, eu como homem, se primeiro ele for gerado na minha vida. Se primeiro ele for gerado na tua vida. Há um hino muito interessante que eu gosto, ele diz assim: a começar por mim, quebra corações. Às vezes a gente está tão preocupado que Deus quebre o coração do outro, não é verdade? A gente quer que Deus mude a vida do outro. Mas quem sabe, Deus quer mudar a vida do outro, se Ele mudar a minha vida. Né? A partir do momento em que Ele muda a sua vida, Ele muda o teu entorno. E ainda que não mude o teu entorno, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar esperança, Ele vai te dar fé, para entender que Ele pode todas as coisas, e nada foge das mãos do Senhor. Nada foge da mão do Senhor. Amém? Olha o que Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, falam com relação à operação do Espírito Santo na nossa vida. E diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Aleluia. Olha, irmão, glória a Deus por isso. Ainda diz o texto: porque não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito, esse Espírito, Ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis. E diz mais o texto: e é aquele que sonda os corações e conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Diz o texto que Ele não somente intercede, mas Ele faz gerar dentro de mim que a minha oração, ela seja fruto da vontade de Deus. E é isso que o Espírito Santo, Ele quer nos induzir, Ele quer nos conduzir ao ponto de orarmos não a nossa vontade, ao ponto de falarmos não aquilo que a gente quer falar, mas falarmos sob a direção, debaixo da direção do Espírito Santo, ou seja, falar aquilo que Deus quer para mim, falar aquilo que Deus quer para a minha família, falar aquilo que Deus quer para o meu filho. Deus pode fazer isso, por isso nós estamos aqui. Por isso que é um rio que brota nesse lugar. E o Senhor tem nos plantado ao redor desse rio, porque Ele quer fortalecer o meu coração, porque Ele quer fortalecer a minha família, porque Ele quer que a minha família se conduza de forma diferente, e a única forma, e o único jeito é depender de Deus, é experimentar a operação e deixar livre dentro de mim a operação desse Espírito Santo, desse poder que emana do Senhor, que emana do céu. Assim, nós conseguiremos desenvolver o fruto do Espírito da nossa família. Amém? Então, isso exige da nossa vida total dependência de Deus. E essa dependência de Deus é permitir que aqueles atributos que existem em Deus, que se comunicam com o homem, ou seja, a bondade, a misericórdia, a graça, fluam na minha vida, fluam no meu coração. Amém? É permitir que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus
também transborde dentro de mim. Nós não estamos falando aqui dos atributos absolutos de Deus, que é onipotência, que é onipresença, que é onisciência. Não, nós estamos falando do que Deus é justo, do que Deus é bom, do que Deus é misericordioso, do que Deus é bondoso, do que Deus é amável, Deus é fiel. É isso, é nessa noite, o Senhor está enchendo o meu coração, o teu coração, para que nós possamos sair daqui frutificados em Cristo e transbordando essas virtudes que existem em Deus, que estão em Deus e que Deus quer colocar no meu coração e no teu coração nessa noite. Ou seja, Deus quer abençoar a minha família, mas Deus quer mudar a minha vida. Deus quer mudar a história, a minha história, para que a começar de mim, o Senhor comece a quebrar corações. O Senhor comece a quebrar corações. E em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 a 8, diz assim, olha o que Paulo fala. De sorte que haja em vós, o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas fez de si mesmo, sem nenhuma reputação, e tomou forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite, irmãos? Sabe por que nós estamos gozando da presença de Deus? Sabe por que nós estamos aqui em comunhão uns com os outros? Porque alguém se submeteu à vontade de Deus e morreu por nós. Você sabe, toda vez que Deus olha para mim, toda vez que Deus olha para você, o olhar de Deus ele é implacável, porque Deus é santo. O olhar de Deus é terrível, porque Ele é santo, ninguém muda Deus. A santidade habita em Deus. E certamente, olhando Deus para mim, se não houvesse na minha frente o sacrifício, o sangue do Cordeiro, certamente nós pereceríamos. Mas toda vez que Deus olha para você, Deus vê, ali está o meu filho, que foi comprado pelo sangue de Jesus. E melhor do que isso, esse sacrifício, ele possibilitou que nós tivéssemos o quê, irmãos? Acesso a Deus. Você está livre para entrar na presença de Deus. E não se preocupe, porque diz a Bíblia que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo e qualquer pecado. Seja livre nessa noite e entre na presença de Deus e adore ao Senhor e busque ao Senhor e revista-se da glória de Deus, porque Ele te comprou com sangue. Amém? E aí a gente sabe que a gente depende de Deus, que essa produção do fruto, ela não provém meramente dos meus esforços, e nem pode ser, porque senão a glória seria minha, e a Bíblia diz que toda a glória pertence ao Senhor. Diz a Bíblia que dele é a glória, e a glória ele não dá a outros. Isaías fala sobre isso, não é verdade? A Deus, a gente costuma cantar aquele hino, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor, a Deus toda a honra. A Bíblia diz, quer comais, quer que você beba, qualquer coisa que você faça, tudo tem que redundar na glória do Senhor. Que a minha vida, irmãos, que a nossa oração seja essa nessa noite. Que a minha família, ela redunde em bênçãos, não para
mérito meu, mas para a glória de Deus, que a tua vida, que o teu emprego, que a tua faculdade, que tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele esteja pautado em, primeiramente, glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Amém? Então, não tem como produzir esse fruto por mim mesmo. Então, qual seria o caminho? Qual seria o método? Qual é o caminho para isso? Jesus é a origem da produção desse fruto. Sabe essa paciência que você pede? Sabe essa fé que você está pedindo? Sabe essa mudança de caráter que está pedindo? Jesus vai te dar, porque é Ele que produz isso em você. Porque é Ele que produz em você. Esse fruto que a gente tanto almeja, né, que é a bondade, que é a benignidade, que é o amor, que é a base de tudo, né? O amor é a base de tudo. Você vê que Paulo começa a descrever o primeiro fruto como amor, que é o que as pessoas costumam dizer, né? Esse gomo da tangerina ali. Né? Amor, porque o amor é a base. A Bíblia diz que tudo vai cessar, mas o amor permanece. E quem é o nosso amor? Quem é o teu amor? Jesus. Jesus, o Nazareno, aquele que me amou. Sabe, João diz que foi Ele. Irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. João falou que foi Ele que me amou primeiro. Olha, irmãos. Irmão, não desanime, foi o Senhor que te amou primeiro. Não desista. Não se perca. Jesus te amou, foi Ele que nos amou primeiro. Ele te elegeu como filho amado. A Bíblia diz que nós éramos povos desprezíveis, mas o Senhor nos chamou para si, nos fez um povo sacerdotal. Pedro fala sobre isso, que Ele nos escolheu como propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pode dar um amém por isso? Amém. Amém. E esse fruto que nós tantos almejamos, que nós tanto queremos, quando o irmão Madureiro, o diácono Madureiro falou isso para mim, eu falei, Senhor, como eu dependo dessa palavra. Eu falei, Senhor, não fala para a igreja não, fala para mim. Porque eu preciso, tudo que eu estou falando aqui, eu preciso, irmão. Tem nada, eu não estou isento de nada. Eu estou aqui, mas como se eu estivesse sentado ali ouvindo Deus falar para mim, porque eu creio que é Deus que está falando para a gente. Porque eu creio que é Deus que quer fazer com que minha vida mude. E mudando a minha vida, certamente a vida daqueles que estão ao meu redor mudarão também. Amém? Mudarão também. Eu não sei quanto tempo, eu já estou acabando. Desculpa aí, não me deram... Hã? Não, irmão, já vou acabar. Desculpem, tá bom? Então, queridos, fechando aqui, então, como produzir esse fruto? Qual o caminho? Você tem que pertencer à videira. Quem é a videira? Jesus é a videira. Então, Jesus é a origem desse fruto. O Espírito Santo está dentro de você, está ajudando você a desenvolver esse fruto, para que você consiga se relacionar bem com a tua família. Amém? João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Vocês são as varas, são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá
Não está no plural, não. Tá? Está no singular. Esse dá muito fruto. Amém? Então, Ele está em você. Você está nele. E certamente você vai produzir muito fruto. E para terminarmos, só que a manifestação desse fruto na tua vida não é para você. É para redundar na glória de Deus. Que diz o texto? Versículo 8 de capítulo 15 de João diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que em nome de Jesus, o Senhor, Ele encha os nossos corações. Obrigado se eu passei do tempo aqui, que não me deram tempo. Deus abençoe. Não me falaram nada.